Fala Marajá! Estamos aqui para o nosso penúltimo episódio, onde a gente vai fazer uma resenha. Eu, o Carlos, o Pedrinho, que é o recovery, a Michele, que é nutricionista, a galera dos bastidores aí, o Lipe, o Marco, tá todo mundo aqui. Roy Man está contando as moedas para saber se está tudo certo, as nossas contas, e está segurando o BO, certo? E hoje a gente vai fazer uma resenha, penúltimo episódio, para ver como é que andou essas praticamente 10 semanas. E domingo é o grande dia, o dia que ele vai correr os 21 quilômetros, a meia maratona. Fala Marajá! Como é que tá? Por que 21K? Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, vamos lá, vamos começar então esse bate-papo. Por que 21K de cara? Assim? Lógico. Na lata, né? Você gosta, né? Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Quando eu tava no final do ano passado, tava escrevendo as minhas metas de 2024 e tava pensando o que eu poderia colocar de meta, de objetivo e tudo mais. E aí eu sempre coloco algumas relacionadas a treino, sempre coloco algumas relacionadas a trabalho e sempre coloco algumas relacionadas à família. E aí também, essa família eu já coloco viagem e tal, que é um momento que eu preciso no ano dar uma descansada. Eu sempre coloco também objetivos desse. E aí na parte de treino eu coloquei 2 metas para mim. Uma era de 200 treinos no ano, porque eu queria manter uma constância e queria evoluir. O que eu ia treinar, não sei, mas eu tenho que treinar 200 vezes, que alguma coisa eu vou melhorar. E aí eu tentei colocar uma outra meta, porque eu estava começando a gostar de correr. E aí eu coloquei, cara, vou tentar correr 21 quilômetros. E eu não aguentava correr 5 quilômetros que pedia socorro. E aí eu coloquei essa meta, já sonhando algo maior. Então foi muito mais uma coisa pessoal, sabe? Esses 21K foi uma coisa muito... Eu queria me desafiar. Não sabia exatamente por onde e tomei a decisão que o meu primeiro desafio grande, né, que para quem não corria 5 km é muito grande você correr 21K, e eu coloquei esse desafio para mim como uma forma de evolução, de mais um passo, sabe? Eu acho que a gente tem que se colocar em desafios para evoluir, sabe? E hoje eu não consigo viver sem desafios, né? E esse é um que eu tô passando agora que tá sendo bem legal. Então, foi por isso, porque eu precisava me desafiar de alguma forma. Show. Uma das coisas que eu lembro, quando a gente estava conversando lá no escritório, tava eu, você, o Lipe e o Sidney, né? E a gente tendo várias ideias ali de como fazer as coisas acontecerem para poder compartilhar um pouco mais desse conhecimento sobre treinamento de corrida, treinamento de mentalidade. E aí eu falei, né? Eu acho que você corre 21K. Naquele dia, você botou fé, você ficou em dúvida mesmo. Como é que foi para você? Então, eu já tinha colocado essa meta no começo do ano. Aí a gente se conheceu. Isso foi em fevereiro ou março, essa primeira reunião? Acho que foi fevereiro, né? Foi fevereiro, eu acho. Por aí. Final de fevereiro, março, por ali. E... Então eu já tinha na cabeça que eu ia correr esses 21. Né? Tanto é que surgiu ali no assunto e tal. E aí quando a gente decidiu juntar esse projeto, né, para trabalhar a sua imagem, pra gente começar a trabalhar a marca Deni, aí você virou pra mim e falou, não, então tá bom, você vai correr, eu vou te treinar. Aí eu olhei pra você e falei, tá bom. Bora. Bora, é isso. Vou tentar contra-argumentar. Né? Eu já tinha colocado isso como meta, mas assim, eu não duvidei. Em nenhum momento eu duvidei. Eu só não sabia quando, sabe? Mas quando eu coloquei isso, eu sabia o que ia fazer, mas eu não sabia quando. E aí, quando a gente conversou, alinhou, você já até colocou uma data. A data veio a mudar depois, mas assim, eu já tinha uma data, então eu falei, beleza, então vamos pra cima, vamos fazer acontecer. E foi, estamos aqui agora, há poucos dias. Não, foi muito bom, foi muito natural quando eu fiz o convite. O seu biotipo ele é favorável, né, para a corrida, um biotipo ectomorfo, mais magro, perfil mais magro, então facilitava. Mas meia maratona não é tão simples assim. E principalmente treinar para a meia maratona.
treinar para meia maratona, como a gente estava conversando nos bastidores, qualquer tipo de treino mais volumoso, a gente começa a pensar que vai ter que ter tempo para treinar. E aí começamos a pensar assim, será que nesse tempo para treinar, aumentando o volume, vai começar a fazer musculação também, um treino de força, outros treinos mais específicos, a gente fazendo os treinos técnicos juntos. Todo esse volume, mais a mentalidade de suportar tudo isso aí, em algum momento, no processo, teve o pensamento, vou desistir, algo te surpreendeu nesse processo? Conta um pouquinho do processo que a gente passou de treino. Desistir em nenhum momento eu pensei, desde que a gente colocou, e isso para mim foi bem tranquilo, sabe? Durante o processo, eu, sem perceber, foi natural que você, em nenhum momento, você nunca me mandou uma mensagem cobrando que eu fosse treinar. Nunca, nunca. E mesmo assim, eu me cobrava muito. E me cobro muito, tô me cobrando muito, né, nesse processo. Então, assim, a questão da mentalidade foi uma mudança absurda, assim. Hoje eu me sinto outra pessoa já, sabe? É o que falam, né, o cara se torna um Ironman antes de cruzar a linha final do Ironman. E eu sinto que eu já tô me tornando um meio maratonista antes de cruzar a linha dos 21, sabe? É um processo doido, assim. É difícil explicar, porque eu tinha uma rotina de treinos que eu já gostava de treinar. Eu nunca passava uma semana sem treinar, mas eu também não conseguia treinar 5, 6 vezes na semana, porque indisciplina, né, falta de foco, às vezes até falta de um objetivo para te traçar ali e te trazer essa disciplina. Então, assim, quando a gente colocou data, colocou os treinos, você montou a planilha para mim, então eu me cobrei muito para evoluir. E o que aconteceu nesse processo foi que eu fui me tornando outra pessoa em todas as áreas da minha vida só pelo fato de eu acordar todas as manhãs para ir treinar. Entende? Então, uma manhã, hoje que eu acordo uma manhã e não vou treinar, eu fico mal de cabeça, eu fico doido, porque eu preciso desse treino de manhã. Enfim, e fora isso, né, todos os treinos que a gente faz junto, você trabalha muito mentalidade, né? Você me dá vários insights, me dá várias dicas, nos bastidores a gente conversa muito. Então, você tem sido um mentor para mim, assim, de verdade. Então, tá sendo um processo muito louco, eu tô aprendendo muito. E talvez até tenha destoado da pergunta, mas enfim. Não, mas eu acho que naturalmente a gente começa a perceber como que a mentalidade ela tá ligada muito mais do que a gente imaginava com o treinamento físico, né? E aí todo esse processo que quando a gente busca uma transformação, a gente decide mudar e a gente entra numa crise e depois vem uma transformação. E aí, o que eu acho que é interessante para as pessoas que querem enfrentar um novo desafio, seja 5 quilômetros, seja 10 quilômetros, seja meia maratona, seja a maratona, a ultra, todo mundo tem que buscar um novo desafio. Nesse desafio, qual foi o momento da crise, da maior dificuldade, ou o treino, ou a situação que foi mais difícil para você? Cara, tiveram alguns momentos muito difíceis, mas que não foi por conta desse processo de treino. Foi por conta de coisas pessoais que aconteceram e aí no dia o treino foi pesadíssimo, assim. As primeiras 2, 3 semanas foi bem tranquilo porque eu estava muito empolgado com o projeto. Então, coisa nova e putz, todo mundo feliz, todo mundo contente. Aí chegou meio que num inverno cripto ali, aquele inverno que, tipo, já passou muito, então já passou a empolgação do começo e ainda falta muito para o objetivo final. Então é ali que é onde eu falhei mais. E o que me ajudou também foi que entrou com a Michelle bem nesse meio, né? E aí deu uma incentivada a mais. E o momento que eu mais senti, acho que teve... deixa eu pensar. O treino de rampa, o pós dele. Eu olhei e falei, cara, apesar de ter sido um treino muito bom, no dia seguinte eu acordei e fiquei pensando, caraca, eu sou fraco. Por quê? Porque você no treino, você comentou que os outros faziam 10 tiros ali de subida.
Eu fiz 3, 4 e morri. Eu falei, Sim. cara, puta, eu sou muito fraco. Cara. E aí eu tive uma mini crise de existência, assim. Eu falei, cara, eu sou muito fraco, eu preciso melhorar, eu preciso treinar. Então eu tive algumas horas ali do dia que eu fiquei meio refletivo, assim. E também, acho que foi mais pro mês passado, eu acho. Tiveram alguns momentos em que eu falhei no treino. E aí eu falhei na alimentação, que parece que é uma roda, é um imã, sabe? Você não Tá treina de puxando. manhã, o eu já come mal, e já não sei o que. Parece que uma coisa puxa a outra, né? Um hábito ruim puxa o outro. Chama hábitos angulares isso. Hábitos angulares. Então, teve alguns dias que eu falhei, e aí nesses dias que eu não ia treinar, passava 1 milhão de coisas na minha cabeça, né? Nesse meio termo que eu falei, nesse inverno cripto ali, sabe? Faltava ainda, mais de 1 mês e pouco pra chegar na corrida, e eu já tô falhando. Eu falava, cara, a gente tá gravando, será que se não der certo, a vergonha que eu vou passar, como é que vai ser e tudo mais. Então, vamos dizer que foi o período antes dos 16, porque depois que eu fiz os 16 km, aí eu me senti muito mais preparado, sabe? Antes ali eu tava meio, putz, e se falhar? E se não der certo? Como é que vai ser? Minha cabeça tava ainda um pouco nisso, sabe? Então, foram esses momentos aí mais difíceis do processo. É muito legal falar dessa questão dos hábitos angulares, porque às vezes a gente acorda e bate o dedinho na quina. E quando a gente bate o dedinho na quina, já foi 1-0 pro negativo. Aí você fica pé da vida, aí você começa a reclamar, você fica bravo, aí você vai, cai o copo de café no chão. E aí vai, e aí vai, e aí vai. Então é muito importante você pensar assim, tomei o gol, 1-0, eu preciso empatar. O que eu vou fazer de hábito bom para reverter o jogo? Então se você acordar e você tiver dificuldade em alguma situação, você precisa ser mais intencional em buscar algo que te faça bem, que vai fazer você produzir mais para empatar e virar o jogo o mais rápido possível. Da mesma maneira, se você teve uma notícia ruim logo cedo, você precisa converter isso. E esse potencial a gente tem. Só que como qualquer potencial, não adianta a pessoa ser talentosa, ela tem que treinar. E às vezes a gente não treina tanto quanto deveria. Mas toda vez que a gente receber uma notícia ruim, acontecer algo negativo, eu preciso ser intencional. Não preciso virar o jogo. O que me vira o jogo? Me vira o jogo correr. Bora correr. Me vira o jogo treinar. Bora treinar. Me vira o jogo fazer uma boa alimentação agora. Bora. Um café, uma música boa. O que vai fazer? Se não esse hábito angular, o contrário também. Se acontece algo positivo e só vai. É goleada. Exatamente. Aquele dia. Mas a gente tem que se posicionar, ser mais intencional nesse sentido. Top. Caraca. Mais uma porrada, né? Não. Não pra mim, mas eu... Não, eu entendi. Eu acho que tudo que a gente fez, tudo que a gente está fazendo é para levar uma mensagem especificamente para uma pessoa que está precisando. Ela vai assistir, para muitos vai ser interessante essa parte técnica, mas para muitos vai mudar um hábito, mudar um comportamento, fazer digerir de alguma maneira diferente. Sim. O exemplo move muito, né? Sim. Os dias que eu vou treinar mais animados é os dias que eu tô vendo vídeo da galera correndo, sabe? Não, e muitas pessoas que assistiram os vídeos, elas disseram que deu vontade de correr. Que bom que você veio. Bora bater PB. Bora. E agora a gente vai chamar uma pessoa que eu amo demais, mais que especial, todo nesse processo aqui do Lucas Callas no Porquê 21K, a nossa nutricionista Michele Serafim. Bora buscar ela agora. E agora a gente está aqui com a Michele, nossa nutricionista linda, maravilhosa. Olha para lá, mostra. Mas não mostra tanto, tá bom? Já mostrou demais. E a gente quer saber, a alimentação ela importa muito, né? Principalmente para um atleta, mesmo que ele seja um atleta
igual o Calas. Brincadeira. Mesmo que seja um atleta amador, um atleta que está iniciando, ela sempre é importante. E a gente quer ouvir de uma pessoa especialista como que é esse percentual, essa intensidade da alimentação no treinamento, na vida de uma pessoa que quer correr uma meia maratona, principalmente. O objetivo dele, que ele me falou, né, é que ele queria ter um bom resultado, né, um rendimento, mas que ele não queria ficar muito magro. Queria fazer supino. Queria muito fazer supino. Que é normal, né? Todos os meus pacientes que fazem meia maratona, eles são mais magros. E eles já têm um perfil. Então, era desafiador montar um planejamento alimentar que ele conseguisse comer toda a quantidade calórica que ele precisava pro rendimento e para aumentar também o... Puxa o microfone mais pra você aqui. Aí. Deu? Para aumentar o rendimento e ter o resultado também estético, não ficar tão magro. Então, esse era o objetivo. O meu objetivo é sempre atingir o objetivo do meu paciente. Então, a conversa em si é o que vai dirigir qual vai ser o planejamento dele. O que ele, de fato, vai se alimentar. Você percebeu, né, que você chegava pra mim, performance, e aí eu chegava pra ela e falava estética. Aí a gente ficava Nessa briga. E assim, o meu papel é fazer esse meio termo, né? Porque como eu preciso gerar um resultado para que ele continue seguindo o planejamento, se ele não vê o resultado que ele quer, é difícil ele manter seguindo. Se ele não vê o resultado, é diferente do treino, né? O treino, eu acredito que ele vai treinar, né? De uma forma ou de outra. É o que ele quer. A alimentação é mais desafiador. Eu posso montar um plano perfeito, mas se ele não estiver de acordo, ele não vai executar. Isso é verdade. Quando a gente conversou a primeira vez, eu até tava relutando um pouco com colocar a Michelle e começar, porque eu falei, cara, eu não vou seguir, cara. Esquece, eu ficava pensando, né? Eu não vou seguir, porque eu já tentei outras vezes, já fui para nutricionista e tal, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez eu segui uma boa porcentagem, assim, foi bem alto até. Eu falei para você, acho que se fosse colocar, eu colocaria uns 80%, eu tô seguindo bem, assim. E por que é difícil, Mi? Tipo, tem gente que segue mais, tem gente que segue menos. Os seus pacientes, os que conseguiram seguir, eles tinham alguma coisa que chama atenção? A clarificação do objetivo. Que eu percebo, quando o paciente ele consegue, de fato, enxergar o que ele quer, ele consegue executar. Porque o planejamento alimentar em si é um combinado. Eu falo para eles, não tem assim, o planejamento perfeito. A gente vai fazer o perfeito diante do que ele consegue seguir. Entende? Então, se ele tem o objetivo dele claro para ele, eu percebo que ele segue. Entende? É verdade. Tanto é que você não mudou os horários que eu me alimentava já. Ela perguntou qual horário que você se alimenta. E aí ela foi encaixando dentro disso. E para mim foi mais fácil. Porque na correria do dia a dia, é difícil você ter que mudar o horário do que você já faz há anos, correndo e tal, e mudar isso para comer num horário diferente. É difícil. E quando é uma pessoa que, tipo, tem dificuldade de ter essa rotina de horários, tem jeito ou não? Ela vai ter que encaixar uma... Sempre tem jeito, né? Eu costumo dizer que eu preciso me adequar ao paciente e não ele a mim, né? Mas, óbvio, a gente precisa ter um combinado, né? Eu cedo um pouco, ele cede um pouco para chegar no que, de fato, ele precisa. Mas essa questão de horários, de tempos... Hoje em dia, a gente tem toda a parte de suplementação que dá para facilitar a vida, né? do paciente. Então, dá para seguir. Só que o paciente ele precisa querer, ele precisa aderir ao projeto, né? Mas aí, fala a verdade. Lucas Calazans está seguindo a dieta?
Eu creio que sim. Ó, pelas consultas, pelo que a gente conversou, ele tá seguindo. E tanto é que na bioimpedância teve lá uns resultados legais, né? Atingimos o objetivo, que era diante da rotina de treino intensa que ele estava tendo, não ficou magro, não aumentou demais ali o percentual de gordura. Fala pra mim o que você falou quando você passou em frente ao espelho. Uau, estou vendo um homem novo. Você acredita? Não, mas mudou. Algumas coisas mudaram. Principalmente abdômen, por conta da alimentação. Porque na minha cabeça eu comia super bem já, né? Mas aí eu fui ver que não era bem assim, Comia não. nada, velho. Comia nada, velho. Quando eu parei pra contar as refeições livres que eu fazia na semana, aí eu, opa. Esse papo de refeição livre, no caso do meia maratonista ou do corredor, ou o papo de uma refeição livre, um dia livre, uma semana livre, que tal? Como é que você vê isso? É que assim, uma semana livre, um dia inteiro livre, tudo que a gente fez vai por água abaixo, né? Então, eu acho que tem sim que ter os momentos de lazer, uma refeição, duas, vai depender muito do objetivo dele e do treino também, né? Então, até umas 2 refeições livres eu sempre trabalho com todos os pacientes. Seja emagrecimento, ganho de massa magra, rendimento, precisa ter, né? Que é aquele momento de relaxar. Tem uma história bem legal, a gente até conversou uma vez, que é do César Cielo, que ele foi para as Olimpíadas, né? E aí o treinador dele virou e falou assim, que lá é tudo liberado. Coca, McDonald's, tudo liberado, eles podem comer à vontade lá na Arena Olímpica. E ele falou, vai lá e agora arrebenta, um dia antes da competição. E ele falou, meu, você tá louco? Eu fui tão regrado, 4 anos, e agora? Eu vou comer qualquer jeito? E aí ele falou assim, não, meu, pode ir. Aí ele foi na fila, encontrou todos os adversários dele lá, e ele ganhou a medalha olímpica. Como que você enxerga essa questão? Super positivo, porque nesse momento é o momento que ele está mais tenso, né? Então, o comer, a gente sabe que está associado a relaxar, a baixar os níveis de ansiedade. Então, vale a pena sim. É o que eu converso com os meus pacientes. Você só não pode comer a ponto de passar mal, né? Então, tenha modos. Sempre é livre, tenha modos. mas você precisa Vou botar saber essa o que frase você no pode. Instagram. Tenha modos. Tá bom. Vou postar. É livre, mas tem que saber o que pode comer. E ou no não. caso do Calas, hoje, quinta-feira, né? Domingo, ele vai correr. O que você orienta? A gente projetou para essa semana um pouco mais de carboidrato, né? Porque no caso dele a gente teve que fazer um ajuste geral, principalmente na questão proteica, né? Que ele quase não atingia as necessidades. Nessa última semana a gente aumentou um pouco o aporte de carboidrato e, como eu já falei para ele, um dia antes, tá liberado desde que ele não passa mal. Ele pode comer o que ele quiser, pizza, hambúrguer, o que ele gostar. E o que você vai comer? Não sei ainda. Não pensei nisso. Mas eu fico com dúvidas, assim, sabe? Tipo, vale um rodízio? Então, tudo vale, mas aí é o que eu também sempre falo. Você precisa testar algumas coisas também. Porque, por exemplo, um rodízio de japonês, eu já testei e cai o rendimento, Entendi. né? É Então, isso mas que eu ia pra mim, pra minha muito individualidade. Entendi. Nossa, é difícil, né? Tem que testar pra... Aham, Igual aquela questão de testar a suplementação, é a né? mesma coisa. Fala um pouquinho. Cada corpo, ele reage de uma forma diferente. Então, por exemplo, o gel. Eu não preciso de gel até 1h30. Ele já precisa, porque o tempo dele é um tempo mais baixo. Então, ele precisa de mais. Então, esse teste... Saímos 3 minutos, ele queria tomar gel. Eu falei, para, mano. O que foi aquela resenha lá que eu postei no meu stories? Dia de longão. Aí eu ia correr... Quantos km que eu ia correr? Acho que 10, 12 km. 12.
Mas assim, pra foto eu peguei e juntei gel, glutamina e tal, tipo, só pra sair na foto, né? Aí você foi falar com o Pedrinho, ele vai correr uma maratona, por acaso? E não, era só meus 12 quilômetros. Além dessas loucuras que o Calas fez, qual a maior loucura que você já ouviu de um paciente seu ou de uma nutricionista amiga sua? Eu acho que o mais interessante, há muito tempo atrás, um paciente, ele pagou a consulta, mas ele queria falar tudo o que ele queria comer. E era interessante porque ele queria 5 refeições de comida, arroz, feijão, frango e brócolis. Então, ele pagou a consulta para eu montar para ele 5 marmitas pro dia. Então, eu achei Bizarro. bizarro, Que isso? né? Doideira. Você sabe a forma que eu trabalho, eu sempre atendo os pedidos dos pacientes e dá para fazer, né? Porque é um cálculo ali energético. Claro, precisei explicar para ele que ia faltar vitaminas, minerais e tudo mais, mas dá para fazer. Só que é bizarro, né? Ele pagar a Nutri para falar o que ele quer comer. Ou seja, ele queria fazer a mesma coisa que ele já fazia. Então, ou seja, o resultado ele fica muito comprometido. E a pergunta para fechar aqui. Como que você vê, enxerga, já atendeu corredores que fazem jejum? 12, 16, alguns até mais. Como que é? Corredores, não faço, não atendo. Mas eu atendo quem faz crossfit, musculação. E, de novo, o nosso corpo ele é muito inteligente, então ele vai se adaptar. Então, dentro de um jejum, o que eu vou precisar é bater todas as necessidades de vitaminas, fibras, minerais, proteínas, carboidratos e gorduras dentro da janela alimentar dele, né? Se ele não passar mal treinando, por exemplo, eu tenho um que ele quebra o jejum dele por volta de 10 horas, meio-dia, e ele treina de manhã, em torno de 6, 7 horas. Ele não passa mal e ele tem resultados. Então, é muito do estilo de vida. O jejum, ele não é uma dieta, para mim, é um estilo de vida da pessoa. Né? E o jejum ele tem uma particularidade de que você precisa... A última refeição e a primeira refeição, elas são muito importantes. Né? Então, não dá assim para... Eu faço jejum e sair comendo tudo. Né? Porque aí não vai ter resultado. Show. Resumindo, vão para uma nutricionista e façam um jejum, mas onde ela te oriente direito. Que aí vai fazer sentido. Tem muita gente que faz o jejum e quebra o jejum da maneira errada, né? Então estraga todo o jejum. Ok. Top. E para finalizar, qual é a última orientação para o Sr. Calas hoje? Seja feliz, aproveite, curta a prova. O que você tinha que ter feito, você já fez. Agora é só curtir. Muito obrigado. bom. Muito obrigado. Vamos Obrigado, Mi, pelas palavras, pelas orientações, pela beleza nos olhos. E daqui a pouco vamos chamar o Pedrinho Recovery, aquele que resolve as suas dores. Ô, homem, bora, fechou. E agora a gente está aqui com o Pedrinho Recovery, o cara que tira as suas dores. Pedrinho, seja bem-vindo. Obrigado. Queria que você começasse falando pra gente aí o que é esse recovery que você faz. Recovery nada mais é do que a gente fazer uma recuperação, né, pós um estímulo físico. Então tem algumas técnicas, seja bota de compressão pneumática, ventosas. Hoje em dia está bem avançado nessas tecnologias. E aí o intuito é a gente prevenir lesões, né, que podem ser causadas através de grandes atividades físicas que geram essas inflamações no tecido muscular e tudo mais. E como é que você entrou nesse rolê aqui do Porquê 21K? Além do Tinder, aonde que você conheceu o Calas?
Calas, conheci através do professor Denis, Boa. né? Tava treinando, e aí o volume de treino que vocês estavam levando precisava, sim, de um Ele aí. recovery, né? Tirar o som só. Aqui, ó. Não, tira, Aí, não. botou. Boa. Top. E aí, conforme vai subindo, né, esse volume de treino, é essencial um recovery para ele continuar rendendo nos treinamentos, né? Senão baixa demais a qualidade dos resultados dele. E pra você, Calas, como é que foi o recovery? Foi realmente efetivo? Foi. Hoje eu tenho a certeza disso. Hoje eu tenho total certeza que... Tanto é que semana passada a gente não tinha conversado, ninguém tocou no assunto, eu já colei no Pedrinho e falei, ó, Eu vi. vamos marcar ali antes da prova. Tem como marcar. Vamos marcar antes da prova porque eu preciso. Não, só tira isso aí, pô. Aí vocês estão quebrando a firma, pô. O que acontece? Antes eu treinava por conta, né? Foi o que eu te falei até, né? Pô, eu treinava 3 vezes por semana, achava muito e ainda saía com dor. Hoje eu treino 5, 6, 7 vezes por semana e eu saio tranquilo porque a gente tá fazendo trabalho de recovery, sabe? E é um mix, né, de tudo, alimentação, né, um treino bem feito, né, não um treino sem alguém orientando e um recovery depois. Então, assim, pra mim foi fundamental e hoje eu sei que daqui pra frente eu não paro mais, vou ter que fazer recovery pro resto da vida porque precisa. Se eu continuar treinando, vou precisar. E no caso do Calas, Pedrinho, qual que foi a região ou a técnica que você percebeu que era necessário utilizar mais e por quê? No caso dele, sempre a queixa maior foi a posterior, né? Então, principalmente depois dos treinos de longão ou de rampa, vinha bem fadigado. Mas depois que a gente orientou ele de fazer autoliberação com rolo, aí melhorou muito. Tanto a sensação de dor dele nos atendimentos, né? Que a gente usava o cotovelo para liberar e tal. É bem chatinho. Imagina que tem o causador dessa inflamação e aí eu vou cutucar ele diretamente em cima. Então gera sim uma dor, né? Relaxante, né? Diferente. Mas depois disso alivia. O músculo solta. E aí ele fazer essa autoliberação e também é muito legal porque está diretamente ligado com o trabalho da Michelle, né? A questão da hidratação, ele se alimentando melhor, isso também ajuda demais. Gera menos inflamação. Muito né? menos, né? Então a recuperação dele fica muito mais rápida. E aí é interessante que eu até falei pra ele, né, nos atendimentos, falei, caramba, a musculatura tá bem melhor em comparação ao primeiro atendimento, por exemplo, né? As fibras musculares estavam bem mais tranquilo. E eu sinto isso nos treinos, assim. Eu não sinto mais dores, não sinto mais... É bizarro, assim, a sensação. É outro mundo, assim, não dá pra explicar. Porque realmente é você sair de um treino ali de 16 km leve. Tranquilo. E tava mesmo. Tava leve, tava tranquilo. No dia seguinte os músculos tranquilos, não tava com a perna pesada. Entendeu? Parece que a minha capacidade de recuperação muscular ficou mais rápida, parece. Sabe? Exatamente isso. Então eu senti isso na prática e aí hoje eu não vivo mais sem. E é legal porque as pessoas não dão tanta importância, né, para esse processo de recuperação. E quando você alinha com a alimentação, até pra galera que sente dores na lombar, de repente só o estresse de trabalho do dia a dia, um tratamento de recovery acompanhado de uma nutrição é qualidade de vida. Isso do estresse é legal, que você me comentou. Influencia muito, né? Demais. A pessoa tá estressada. Tipo, o mental, você tá muito estressado por conta de trabalho e tudo, faz você ter mais lesão, Demais. seu corpo ficar mais inflamado. Essa questão psicológica, né? Eu acredito que tudo acontece de dentro para fora. Então, para ter chegado nesse ponto, tem muita coisa aqui dentro para ser resolvida. E aí o corpo acaba falando, né? É verdade. Legal. Sensacional. É igual aquela história do café, né? Na lanchonete. Exatamente. Que a moça foi atender o rapaz, aí ela derrubou a xícara de café que ele estava pegando ali na hora. E a pergunta era, por que derrubou o café? Aí, o motivo, a maioria das pessoas vai pensar que foi a moça que bateu ali e derrubou. Mas derrubou o café porque era café, não era chá. Entendi. Parece uma piada,
mas vai derrubar o que está dentro, vai Uhum. derrubar o que está transbordando, né? Então, quando a gente está estressado, a gente começa a querer expulsar aquilo. E quando eu falo a dor é a fraqueza indo embora, é porque ela vai irradiar alguma região do seu corpo e vai doer. E ela está indo embora de fato. Está saindo daqui por algum lugar. Entendeu? E o recovery, ele consegue, não só ali nas terapias, mas na conversa também, entrando nessa questão psicológica, a pessoa consegue desabafar, né? E até a pergunta que eu quero fazer para o Pedrinho é uma sessão de terapia psicológica também? Teve alguém que já se abriu, chorou, saiu da sala falando várias coisas? Cara, é impressionante, impressionante. Principalmente nesses últimos 2 meses, já teve paciente que foi lá e foi só conversa. O cara pagou um atendimento, fiz, né, liberei algumas coisas, realmente alguns nodos, mas 90% só resenha, só resenha. E é muito louco porque, assim, o recovery, ele abrange várias áreas, né, da vida pessoal da pessoa. Então, por exemplo, quando o Lucas começou, foi nítido a aproximação dele pro lado espiritual. E nas resenhas, né, do atendimento, eu falava para ele bastante coisa sobre isso, né? Porque tem diretamente a ver com descansado, a questão do estresse, de derramar o que você está cheio. E a gente fica muito preocupado em treinar somente o corpo, e esquece da alma. E aí, se você acredita que tudo acontece de dentro para fora, a alma tem que estar fortalecida também. Com certeza. E essa questão do treinamento, tem dias que eu tenho certeza que para ele foi uma penitência treinar. Que ele falou, hoje não dá, tô quebrado, tenho muito trabalho, a agenda tá cheia, mas ele mesmo assim conseguiu vencer a vontade do corpo e foi fazer o que tinha que ser feito. E aí quando você transfere isso pro lado espiritual também é muito mais fácil. Porque você já sabe como controlar o seu corpo, renunciar a essas vontades, né? E aí você consegue alimentar melhor a alma. E qual foi o caso mais engraçado que você já exorcizou? Engraçado? Ou inusitado, ou que você se lembra? Inusitado tem. Tem alguns. Cara, é que assim, a liberação não é uma massagem relaxante. Dói. E tem pessoas que têm mais sensibilidade à dor, né? Do que outras. E aí, fui atender uma moça. Era a primeira vez dela fazendo liberação. Expliquei pra ela que doía e tudo mais, tal. E, óbvio, sempre muito respeitoso. A gente coloca a toalhinha, pede licença, tal. E aí, fui soltar próximo da escápula. É a parte que mais dói, o Lucas sabe bem. Ela começou a gritar. Escápula, só o pessoal não sabe onde é, que a parte que mais dói é aquela parte perto do bumbum, certo? Nunca fez. Que o Lucas sabe bem, você falou. Brincadeira, corta isso aí. Nas costas. Essa mulher começou a gritar, mas foi bizarro. Tocava, gritava. E eu falei, meu Deus. Aí abri a porta da salinha, né? Falei, o pessoal passando ali vai achar o quê, né? Que tá acontecendo aqui dentro? Nossa. Abri a salinha e aí tive que contornar a situação. Mas foi bizarro. Esse dia acho que foi o mais bizarro de todos. Ela ficava tipo gemendo. Muito alto. Imagina assim. Nossa. Muito alto. Deve ter ficado doido, velho. Não Muito sabia alto. onde enfiar a cara. Nossa. E ela Meu Deus. continua fazendo recovery? Vamos para o próximo bloco. Próxima pergunta. Na verdade, assim, agora, qual é a rotina que você tem diante dos ensinamentos, das orientações do Pedrinho? Tá. Fora... E até com, né? O que você aconselha como corredor a fazer a autoliberação antes, depois, sempre, não eventualmente, para treinos mais específicos, ou sempre o que te lembra, não, mano, vai ter esse treino, já vou agendar com o Pedrinho. O que você viveu, que você fala assim, cara, vocês têm que fazer isso, porque isso é necessário. A
Primeira coisa em relação ao rolo, eu comecei a fazer antes e depois. Só que muitas vezes eu esqueço depois, que eu termino o treino, eu já vou pro dia e eu esqueço. Mas antes eu sempre faço antes do treino. Quando é treino na rua, eu faço em casa e saio pra rua pra treinar. E quando é na academia, eu já faço lá na academia mesmo. Mesmo que eu vou treinar qualquer exercício, vou fazer supino, eu tô fazendo rolo nas pernas pra soltar tudo. E então fez muita diferença. Assim, você vai pro treino mais leve, assim. E aí, em relação à rotina, a gente tinha pensado em fazer uma vez por semana. Só que aí acaba que na hora do dia a dia, falta de comunicação, acabou que não foi. Mas sempre quando eu vejo que tem um treino mais pesado, já me liga o alerta e eu já aciono o Pedrinho. Pedrinho, tal dia eu vou ter um treino, dá pra gente fazer e tal. Mas a gente estipulou que era uma vez por semana. E tinha algum treino que você já gostaria que tivesse mais o recovery ali colado? Cara, Dos tipos de treino? teve um... Tiro, intervalado, fartlek, rampa, descida, longão. Eu acho que foi depois do treino de rampa. Que tava bem pesado as pernas, assim. Foi inclusive quando a gente fez que era pra Teste. fazer o teste de 3 km de novo. Eu lembro. E era pra bater PB, e eu não É. bati. Minhas pernas estavam muito pesadas, muito pesadas. E aí, Mas eu lembro que você tinha feito o treino de força também. no dia anterior, É. no dia anterior. Mas assim, eu não tava com fadiga, não sei explicar, tava pesado mesmo, parecia que eu tava correndo com anilha nas pernas, assim. Então, aí acho que foi no dia seguinte, eu já fui lá no Pedrinho, já fiz o recovery e aí já deu uma aliviada. E tanto é que em pouco tempo eu já bati também nos PBs em tudo que podia. Sim. Então foram esses momentos, assim, que... E essa semana, Pedrinho, que está na véspera da competição, muda, continua, orienta especificamente algo com relação ao recovery? Cara, hidratação, bastante hidratação e ativar bem, né? Então, antes da prova, principalmente posterior, virilha, que são regiões que a gente deixa passar geralmente, né? Então, essa parte da ativação também faz parte de um recovery, porque você está prevenindo, né? Sim. Uma possível lesão por falta de aquecimento. Então, redobrar o cuidado lá na prova, antes de começar a prova, aquecer bem posterior, virilha, e a questão do abdômen, manter todo o protocolo que você fazia de aquecimento antes dos treinos, né? Para estar com o corpo bem preparado. Sim. E o pós, não esquecer do pós, vai estar com o corpo bem debilitado, né? Precisa fazer. E aí também, rolinho, se for possível, piscina de gelo, para dar uma soltada. Vou fazer. E não descuidar da alimentação no pós, principalmente nas primeiras semanas do pós. É porque tem um estresse muito grande, daí emocional, de entrega e de alegria de concluir e de toda a energia que envolveu aquele momento. Então vai tudo muito lá em cima, muito em alerta, né? Tava explicando pro Henri, né? Que ele cortou a cabeça recentemente, tomou ponto. Então todo o corpo dele estava em estado de alerta. Aí foi fazer a suturação, colocou o analgésico e foi acalmando e costurou e tá tudo bem. Ele ficava falando assim, pai, por que eu tô com sono? Por que eu tô com sono? E eu falava, por 2 motivos. Você tomou o analgésico, mas o estresse acabou. E aí, quando tudo isso baixa de uma vez, sem energia, a imunidade fica ali vulnerável. Então, tem que se alimentar, tem que hidratar, tem que manter esse recovery. Não é, acabou, beleza, já era. Tem que fazer essa manutenção. Eu nem quero chutar o balde. Virou um estilo de vida já. Treino, Show. alimentação, recovery, virou tudo um estilo de vida. Eu gosto disso. Eu prefiro assim, sabe? Eu creio muito nisso também. Essa questão do estilo de vida, né? A gente sabe que a minoria vai ser um atleta olímpico, a minoria vai ser um atleta de alta performance que vai ganhar horrores de dinheiro com isso. Mas essa vida de atleta é um estilo de vida que eu acho que todo mundo tem que ter.
Com certeza. para se desafiar, para aprender esses momentos de crise, de recuperação, que tem sim altos e baixos. E aí você começa a levar para todas as áreas, né? Área financeira, pessoal, na área do trabalho e na área de relacionamentos, que a gente precisa conversar bastante, que vai ser o próximo bloco. Nós vamos falar sobre relacionamentos e todo mundo vai estar junto aqui e você não pode perder. Bora. Seguimos então com o nosso podcast, agora todo mundo junto. Michele, Pedrinho, Calazans, Lucas Calas, para mim é Calas, porque ele vai calar aquela voz que ele ouvia de você não vai terminar a prova. Isso aí. Vou calar a boca de todo mundo que me elogiou. Pode deixar. E agora, é uma resenha bem natural, bem importante que a gente vai fazer aqui. E a gente vai falar sobre resultado. Por quê? 85% dos seus resultados, ele está ligado diretamente com os seus relacionamentos, certo? E corredor é um bicho estranho, é um bicho complicado, igual o ser humano. A gente tem muitas dificuldades para lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E desde o relacionamento de treinador, atleta, marido e esposa, existe uma função específica para cada pessoa, certo? A função do treinador é igual à função da esposa. Você gravou vê o que você vai falar. Esse significa vê o que você vai falar. Entendeu? Depois de algumas décadas casado, você aprende várias linguajares, marido e mulher. Treinador e esposa, eles são muito parecidos porque eles são a pessoa que tem que lascar você. O que significa lascar? Como se você pegasse um lápis, você vai lascar para ele ficar afiado. A sua esposa, ela tem que te pressionar, tem que te empurrar, tem que te impulsionar para crescer na vida, para prosperar. Essa é a missão dela. E o treinador é a mesma coisa. Então não dá para ter moleza. E eu queria saber, primeiro do Calas, como é que foi esse relacionamento novo dele com o seu treinador na questão de lascar. Se você se sentiu lascado, se você sentiu, puxa, isso poderia ter sido menos, né? Porque a gente precisa entender o outro lado e depois clarificar esses relacionamentos. Foi muito bom, assim, foi muito... Eu acho que foi uma coisa que eu já queria, já buscava, né, me desafiar, então eu estava aberto a você chegar a me dar treinos que eu nunca tive na vida para evoluir, então foi bem tranquilo, assim, eu sempre fico com a mente bem tranquila, toda vez que você me dava uma dura, me dava uma bronca, me corrigia, eu sempre levei isso numa boa porque eu estava ali para isso, sempre estive com a mente aberta para isso, em todos os treinos e todas as reuniões que a gente fez, então foi de muito aprendizado, e um dos aprendizados que eu levo, que vou levar para minha vida e que envolve todos os outros é a clarificação. Tem muitas coisas que eu aprendo, mas não clarifico na minha mente. Tem muitas coisas que eu, assim, por não clarificar, parece que não flui, parece que você não aprende de verdade, sabe? Então, quando você foi me ensinando essa coisa da clarificação, parece que eu comecei a ver muitas coisas no meu passado que eu fazia há muitos anos, mas eu não tinha clarificado isso. Aí eu, caraca, nossa, é verdade, eu faço isso dessa forma, desse jeito. Então, assim, aprendi a clarificar as coisas com os treinos do professor Denis. Foi muito bom, assim. Foi muito bom. Vai tirando uma cegueira, né? Às vezes a gente acha que aquilo que a gente faz há muito tempo já é de praxe, é certo, é o que é. Mas o Carlos, ele tocou num ponto que é da obediência,
né? E vocês lidam também com pacientes obedientes, desobedientes. E como que vocês enxergam isso? Aqueles desobedientes, que são os bumerangues, eles sempre voltam. Como que é o paciente desobediente para vocês? Eu acho delicado, porque na parte da nutrição, esse paciente, como você disse, bumerangue, eu tenho alguns deles que não conseguem seguir o planejamento, porque muitas das vezes não sabem o que querem, né? Uma hora quer uma coisa, outra hora quer a outra, e fica um tempo, aí fica um tempo sem mim, percebe que é um pouco pior, e aí quer voltar, então fica nesse vai e volta, mas por não saber o que querem, acabam se frustrando, né? Então eu fico triste, né? Porque eu quero gerar resultado para eles, né? Mas antes de gerar resultado, eu preciso que eles saibam o que eles querem. Falta de foco, né? Tem muita gente que... Aí, as desculpas, elas começam a aparecer. Ah, eu não tenho tempo, o meu trabalho, família, casa, e não segue o plano. Sim. Né? Por mais simples e objetivo que ele esteja, tá lá, a comida de sempre, fruta de lanche, a pessoa fala que não consegue seguir. Então, é porque na verdade ela não sabe o que ela quer, né? Sim. Então eu fico chateada. E eu acho que é por isso que eu consegui também, assim, melhorar. Porque eu já tentei outras vezes, né? Uhum. Quando eu era mais novo, jogava bola, não conseguia. Sempre dava uma semana, já chutava o balde. E agora, como a gente tinha um objetivo, tinha data para cumprir, eu falei, opa, até lá eu preciso cumprir. Aí foi mais tranquilo, né? Foi muito mais claro na minha mente o que eu tinha que fazer. Verdade, top. Às vezes, na consulta, eu preciso mais trabalhar a parte da mentalidade com o paciente do que propriamente dito o planejamento alimentar. O plano alimentar, ele é simples, ele é fácil, né? Pra mim, que gosto de fazer isso. Mas a parte da mentalidade é o que vai fazer a diferença do paciente seguir ou não. E vocês comentando isso, pra mim fica escancarada a frase clássica do Denis, que é: quanto maior o desafio, menor a ignorância, né? Então você vê que essas pessoas não são zona de conforto total, e aí ela acha que ela consegue fazer a própria alimentação sozinha, o próprio recovery sozinho, e aí elas começam a comprar os aparelhos, tipo, não vou... E eu falo de boa, ó, essa aqui, tal. E sempre volta. Porque, não se alimenta bem, não sabe lidar com os próprios sentimentos. Cara, Exato. não vai dar certo, vai travar. E você acha que as dores são sempre as mesmas também? Ah, maioria. E tá ligado com o emocional? Total. Já teve caso de eu não conseguir atender no mesmo dia por conta do grau de inflamação. Teve que marcar pra... Eu falei, olha, você precisa se tratar emocionalmente, porque de tocar o dedo já ficava quase em carne viva. Nossa, Sério. doideira. Já teve. Ficou muito vermelho. E aí, por exemplo, já não dava pra fazer ventosa. Tinha que usar só as mãos e bem sutil, e ficava muito vermelho mesmo. E aí você vê que tava... Aí eu até perguntei, né? A gente já sabe, né? Vai tentando sondar, né? E aí falou que teve um caso familiar na mesma semana. E aí você já vai entendendo tudo, né? Uhum. Aí você... é bem parecido com a alimentação, sempre, né? Sempre é alguma coisa. Então... Emocional mesmo. Mentalidade. Mentalidade 449, né? Inclusive. 449. Quantas curiosidades agora? Lá vem. Quantas frases você tem guardado nesse baú chamado mente, Não sei. que não acaba mais? Eu lembro que o Sidney, quando a gente tava falando de postar as frases, né? Ele falou assim, mas não tem problema, né? Tipo, depois de um tempo, repostar. Eu falei, nossa, nunca. Não vai precisar. Porque, assim, o que eu oriento todo mundo, que leia ou escute audiobook. Hoje, tem muita
muito vídeo bom de motivação. Olha lá, um vídeo bom de motivação. Show, fazendo a salsicha. Esse é um ótimo vídeo, uma ótima demonstração. Mas tem vários vídeos importantes, né, que trazem conteúdos bons para a gente manter ativado. Então é assim, eu ouço uma pregação, eu ouço um podcast da hora, e isso me motiva. Eu assisto um vídeo lá do Porquê 21K, isso me motiva. Mas o que vai fazer, de fato, eu manter essa motivação, que é a ativação, são as minhas conexões. As pessoas que eu conecto, a ambiência que está naquele ambiente que eu vou frequentar. É tudo que eu ouço e que eu vejo que vai ficar ali andando na minha cabeça, no meu subconsciente, para depois descer para o consciente quando eu precisar tomar uma decisão. E aí não tem como, se você está ouvindo coisas novas, vendo coisas novas, você não ter novas ideias, né? Novos resultados. Por isso que a gente está sempre se desafiando. Estava fazendo nada? Vai fazer uma meia maratona. Tá fazendo nada mesmo? Não estava fazendo nada mesmo. Mas tudo, eu comecei brincando sobre os relacionamentos, mas tudo está ligado aos relacionamentos. E aí, assim, teve um dos episódios que você falou de relacionamentos amorosos. Teve. Né? Foi um episódio muito importante, né? Porque teve uma hora que você fala, não tem problema que eu tô na câmera mesmo, que era um treino simples até. Não sei se era intervalado. Era o treino ou de tiro. 6 km, mas era com mentalidade. Era para trabalhar a Isso, era mentalidade. contínuo, ou ritmado. Isso. Né? Sim. Mas cada volta tinha que ressignificar, né? Nesse processo, como profissionais, como corredor, o que vocês já A produção. o que vocês já ressignificaram em relacionamentos nesse processo que a gente viveu nos últimos tempos? Absurdo. Pode falar, mano. Fica à vontade. Fica à vontade. Pode falar. Não, vai lá. Eu acho que até nessa questão da gente não julgar, né, essas pessoas, esses bumerangues, esses pacientes que vêm e voltam e tal. Porque a gente entende que ele tá procurando uma cura e cara, ele tá perdido, velho. E até aquele episódio que a gente viveu lá que fez a mentalidade, você explicando o planejamento junto com o recovery, né? E aí você falou que as pessoas vão na igreja para procurar cura, mas não encontram pessoas curadas. Cara, esse foi o maior que eu ressignifiquei assim, que eu falei, caracas. Só que não é só na igreja, né? Então, às vezes, a gente entra num lugar e espera um atendimento, só que a gente esquece que do outro lado é um ser humano que ele também tá com problemas, entendeu? E a gente já sai julgando e falando e achando. E aí, de uma certa forma, a gente acaba saindo do nosso propósito sem perceber. Porque ao invés de você dar um suporte, tentar mostrar, insistir um direcionamento para ele e tal, entender que ele também tá passando por problemas, a gente julga e fala, não vou mais atender esse cara aí, não, deixa ele se ferrar mesmo. Tá. Aí eu falei, não, calma aí, peraí, põe no chão. Então tem que insistir mesmo naquele paciente, pô, vamos tentar. Porque é isso, cara, ele tá precisando de ajuda. É verdade. Teve uma parada que eu aprendi assim, os caras. Eles estão terríveis. Teve isso que você falou já ligado ao que o Pedrinho tava falando ali naquele dia, você falou que você não vai à igreja, você se torna a igreja, então você é a igreja, sabe? E aí eu meio que refleti assim, muitas coisas em que eu fazia, ou que eu tinha um conhecimento que eu aprendi e eu guardava pra mim. E aí eu comecei peraí, mas eu sou a igreja, eu tenho que espalhar essa mensagem de alguma forma. Tem gente que tá precisando, sabe? E por eu ser novo, muitas vezes eu penso, eu sou novo, então, o cara nem vai querer me ouvir, não tem muito o que falar, sabe? Vivi 20 anos, ninguém vai querer me ouvir. Mas tem coisas que eu aprendi há 2, 3 meses atrás que uma pessoa de 25, 30 anos nunca ouviu. Então eu tenho uma mensagem para passar, sabe? Então isso é uma parada que eu ressignifiquei muito quando você disse que, você é a igreja,
você também tem que passar a mensagem à frente, entende? E aí, isso é uma das coisas que eu ressignifiquei nesse processo. É muito louco porque tem horas que a gente faz coisas que compensam pra gente. Tem coisas que a gente faz que recompensam porque a gente está vendo que o próximo está também recebendo alguma coisa. Mas tricompensa quando eu te passo uma orientação que você vai passar para uma pessoa que eu nem conheço. E essa multiplicação da compensação é ser a igreja. É a gente multiplicar. É a gente fazer discípulos. Porque decorar Bíblia, quem é bom nisso é o diabo. Então eu estou fora. Eu gosto de saber alguns versículos, porque eu leio com frequência, mas eu não quero decorar, eu quero viver, né, essa Bíblia. Mas melhor do que eu, para falar sobre essa questão de espiritualidade, foi a pessoa que me trouxe para esse meio, que é a Michelle. Ah, meu Deus. Foi você? Não sabia. Eu que dei o primeiro passo. Na verdade, nossa história começou com uma amiga, né? Ela me trouxe para a igreja e eu vim porque eu ia ficar com o carro dela, que a gente estava precisando do carro dela naquela época. Uhum. E aí, para ela não vir sozinha, então eu vinha, trazia ela, ele ficava com o carro e tal. Então era um esquema assim. E aí comecei a pegar gosto, né? Comecei a achar interessante os cultos. E aí passou a questão do carro, eu continuei vindo. E aí eu comecei a mudar, né? Eu fui transformada. Certo. E a Michelle que vocês estão vendo aqui é uma Michelle diferente, né? Da antiga. Obrigado, Senhor. E aí ele ficava assustado. O que está acontecendo? Estão fazendo uma lavagem cerebral. Ah, vocês já estavam juntos Já. Sim. quando Já. ocorreu essa transformação? Sim, a gente já era Sim, casado. já era casado. Nossa, É. deve ter sido uma... O que está acontecendo? Baque. É uma lavagem cerebral. E você não era zero ligado à espiritualidade, igrejas? Era, mas eu acho que eu tava... Era o católico de IBGE? Não, Só pra sair eu no tava nome. bem confuso com alguns conceitos. Tá, Acho que eu prefiro colocar assim para ninguém se sentir ofendido. tá. Entendi. E aí, como é que foi Aí essa eu fui transformação? transformada, né, de uma menina, de uma mulher chata e ruim, pra menos chata, Menos chato e menos ruim. menos ruim. E aí você foi junto? Não, aí eu achei estranho. Eu falei assim, o que tá acontecendo, né? A pessoa tá uma mansidão, uma tranquilidade, chegando em casa Abriu o e portão. não tem mais murmuração. Cadê a guerra? Você saía Cadê do, o fogo? Cadê? já saía do quarto pronto pra brigar. Eu saía assim, escondido, pisando em... Mentira, não era pra tanto. Mas mudou completamente. E aí eu falei assim, juro por Deus, teve alguns momentos que eu falei assim, tá dopada. Porque voltava numa paz, numa mansidão, Caraca. que eu achava muito estranho. Eu falei, eu vou ver que rolê que é isso aí, que ela tá indo com a Paulinha, deve estar indo pro pagode, as duas tá voltando bêbada. Mas eu falei, eu quero ir. E aí eu vim, não vi também nada de extraordinário, mas eu gostei do ambiente, né? Eu gostei de uma coisa que hoje eu procuro usar muito. Você pode julgar a atitude, mas você não pode julgar a pessoa. Saquei. Nossa, isso pra mim é uma virada de chave. Porque sempre você vai olhar para a pessoa e você vai tentar esquecer o que ela já fez de errado. Até para você mesmo. Até contra você. Mano, se você olhar pro cara chato, pro cara que pisa no seu pé, pro cara que você nem quer ver, nessa mentalidade, eu vou julgar a atitude dele. Não vou julgar ele. Então, tipo assim, ele foi escroto de novo. Ó, isso aqui eu não gostei dele. Isso aqui eu não é o que eu quero pra minha vida. Então, eu não vou ficar perto dele agora porque ele tá assim. Entendi. Entendeu? Uau. E aí eu via que as pessoas aqui tinham essa vibe.
de não julgar pessoas, independente da religião que elas escolheram. De querer enxergar o coração de cada um, as atitudes, se estava com um coração de aprendizagem. Igual quando você chegou para correr. Em nenhum momento você se negou. As pessoas, a gente tem que entrar nos desafios, nas experiências, nos relacionamentos assim, a querer aprender, a não chegar com a bagagem que eu já tenho e eu sou o dono da verdade, né? Não, você tá louco, eu nunca corri na vida, eu vou correr o 21, não, isso aí não vai rolar, sabe? Você criar essa barreira. Sim. Não, o tempo todo eu estou disposto a fazer acontecer. E é engraçado porque a gente escuta bastante isso, né? Pô, a gente que é o profissional e o cara tá pedindo nossa ajuda e ele vem já assim alto, né? Aí você vê, caracas, como que vai dar certo? Não, quantas vezes a gente está dando treino e quanto mais tempo de casa tem um atleta, o que você espera? Você espera que ele respeite mais o seu treino. E muitas vezes é ao contrário. Ele ganha muito conhecimento, mas esse conhecimento ele não vira sabedoria. Por que ele não vira sabedoria? Porque ele não toca na essência. Aí quando ele não toca na essência, ele vira soberba. Aí é uma caca. Aí o relacionamento é abalado de novo. E aí ele é abalado de uma maneira que a mim me fala muito assim, que dó. A mim fala bem assim, que dó. Porque se você não honra quem te ensinou, você não prospera. É verdade. E mais, né? Se você não honra, você começa a esquecer tudo que aquela pessoa te ensinou. Então, olha só. Você aprendeu muito, você não honrou. Chegar uma hora que aquilo que a pessoa te ensinou já era. Não vai estar mais na mente. E o resultado, eu falo muito que o resultado ele está 94% ligado aos relacionamentos. Vai subindo, essa porcentagem já chega em tudo. Daqui a pouco chega a 100%. E deve chegar. Quando a gente fala de Deus, tem que chegar. Resultado com Deus, relacionamento com Deus tem que chegar a 100%. A gente começa a perceber que tudo está ligado ao relacionamento. Tudo. O atleta chegou bem, chegou mal, por quê? Geralmente não tem identidade ainda. Geralmente não clarificou o propósito, não sabe para onde vai, não sabe o que quer. E aí, se ele não tem identidade, ele ainda busca aceitação das pessoas. E aí, por exemplo, a gente estava conversando ali de entrega, de ansiedade para a prova. E eu falei assim, dessa vez não precisa, né? Não tem porquê. Você já fez o 16K, você gerou essa autoconfiança, fisicamente você está bem, mentalmente você está bem. Então, mas todo mundo está assistindo, todo mundo está esperando o último capítulo. Aí olha que louco. Se você vira o jogo, eu quero entregar para as pessoas que eu consegui. Agora, eu quero entregar para aquela pessoa não desistir. Nossa, é muito mais louvável. E de novo, o seu resultado, ele vai subir por conta do relacionamento que você gerou ali. Assim, mano, imagina o cara que tava para fazer uma besteira na vida dele. E ele passando lá com tanta porcaria na rede social, ele viu o meu vídeo. E falou, mano, ele nunca tinha corrido. E ele vai correr. Eu nunca corri. Então, ao invés de fazer essa besteira, vou começar a correr. E ele sai correndo, chorando, extravasando, pensando em 1000 coisas, mas ele volta a si. E olha a importância da gente entender o nosso papel. E, de novo, sobre relacionamentos. Né? E tudo envolve família. Que eu acho que é com isso que eu quero caminhar, né, para o encerramento. A família, ela está da semente até o fruto.
Você, hoje, pode estar morando com seus pais. Então, você está numa família, certo? Daqui a pouco, você vai casar, você vai ter a sua esposa, os seus filhos, você vai ter a segunda família. E você vai treinar os seus filhos para ter a terceira família. Quando você saiu da sua casa e você deixou os seus pais, que não é o caso de vocês ainda que são jovens, e estão ainda em busca de Strava e Tinder, mentira. Tem que ter uma jogada, né? Tem que ter, Tem tem que jeito, quebrar. tem que quebrar. Tava É que faltando. vem Tava muito sério, tava muito sério. o corpo, ele, aí, ó. O corpo, ele peca, a gente tem que voltar. Tá pro rápido, hein, espírito. produção? A produção tá rápida, tá atenta. Para essas coisas, a gente é rápido, né, Marcos? Ai, meu Deus. Mas aí, quando a gente sai de casa e a gente começa a ter a nossa família, e aí a gente olha para a família 1, que é a família dos nossos pais, e a gente começa a não concordar com algumas situações que acontecem, como eles lidam, como eles até fizeram, né? Nesse momento, é muito importante a honra, o respeito. Mesmo que eu tô ali há muito tempo e eu acho que ele está fazendo algo que eu faria diferente, por honra e respeito eu vou continuar. E é muito louco tudo isso. Porque se nós estamos treinando há um tempo maior juntos, e eu falo, Carlos, a gente tem que fazer 3 treinos de rampa essa semana. Você já viveu o treino de rampa. Você sabe a recuperação para o treino de rampa. E ainda fala assim, no domingo nós vamos fazer a competição. Ah, mano, o Denis tá louco, velho. O Denis tá louco. Mas qual é a honra e o respeito que você vai conseguir colocar nessa hora? Sim, sim. Vai gerar resultado. Entendi. Entendeu? Porque independente de qualquer coisa, se você ainda está dentro de uma hierarquia, mais ainda que você tem que manter a obediência. Quando você sai dessa hierarquia, aí você mantém a honra e o respeito. Entendeu? Entendi. Muito louco, né? Muito louco, muito louco. Mas eu quero te perguntar também um negócio. Manda. Que eu pensei aqui agora. Eu aprendi muito e tô aprendendo muito com você. Como eu te falei, você tá sendo um mentor pra mim na minha vida e mudou a forma de eu pensar com muitas coisas. Mas e você? Você também aprendeu nesse processo alguma coisa diferente do que você não tinha visto antes, sei lá? Eu sempre aprendo, né? Os atletas, por mais que eu traga bastante conhecimento, bastante experiência, todo atleta, para mim, é um novo ingrediente, uma nova forma, uma nova abordagem. Eu tenho que pesquisar 1 milhão de coisas para entregar o melhor para você. Então, para mim é sempre um começo. Agora, além da corrida, você, o Marco, o Lipe, né? Vocês trouxeram esse novo mundo dos bastidores disso aqui. Sim. Eu aprendi demais, desde que o meu celular, ele não era adequado, mas... É muito louco porque aí, por trás de você chega assim, Pedrinho, os meninos, não, agora você não pode mais gravar assim, ó, você tem que fazer assim, o movimento. Não, deixa eu ver esse vídeo aí. Não, ó. Já entendi, agora corta. Aí os meninos fazem assim. Nossa. Chegava todo contente, montando as coisas que eu aprendi. E isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Tipo, eu aprendi hoje eu vou ensinar. O que eu aprendi hoje eu vou ensinar. Não é amanhã eu vou ensinar. É só se eu for dormir. É amanhã. Se eu não for dormir, hoje eu vou ensinar. E eu acho que todo mundo tem que ser assim. Sem medo de ensinar. Porque aumentou o repertório. Verdade. Quanto maior o Exato. repertório, Menor o medo. menor o medo. Nossa,
Se eu fosse tatuar cada frase sua, você sabe que já era, né? Só um Ia gibi. ficar ruim, pô. Ia ficar Vai virar um ruim. gibi. Mas uma pergunta que eu quero te fazer também. Manda. Quando vem o Garmin? Ah, pronto. Essa aí o Lipe falou aqui no ponto, aqui, ó. Ai, meu Deus. Em breve. Mas não vai ser antes agora da corrida. Para quem não assistiu esse capítulo, né? Esse, você falou em todos. Em todos os capítulos ele usou o meu Apple Watch, cara. Não usou. Eu falo que ele não é adequado para você correr. Para meninas, Mulheres. mulheres, respeitosamente, ir ao shopping é bacana. E no shopping. Porque assim, pra quem não assistiu esse episódio, não teve esse episódio na verdade, né? Você Todos, em todos você falou do meu Apple Watch. Não, Era do pro meu show. iPhone. Ah, do iPhone? É, que eu tinha um iPhone de botão. É. E aí ele falou, faz mais de um ano que eu não vi alguém com esse iPhone. Eu me senti o O homem das Denver o dinossauro. Esse desenho você nem sabe qual é, pode pesquisar aí, Denver o dinossauro. E aí eu falei, nossa, né? Pra mim tava sensacional, o iPhone 8. Mas eu tinha te falado. Não, eu sei. Mas é quando o cara do design, o cara da cinematografia... Eu confesso, às vezes quando eu vou falar, zoando, eu acabo sem querer sendo meio grosso. É meu jeito. Não foi- grosso, mas tipo, muito... Mas foi bom. Aí você, rapidinho... Foi bom porque daí me deu liberdade pra falar do Garmin da forma que eu queria. É, exatamente. Entendeu? E mais uma vez foi sobre relacionamentos, né? E a família de vocês? Como que elas enxergam tudo isso que vocês estão vivendo? Ou elas não têm nem noção de tudo isso? Olha, eu acho que lá em casa mudou muita coisa. Porque eu acho que de certa forma é uma vista grossa, né? Porque assusta. Muita coisa, né? E uma geração que foi muito diferente. Então, assusta, mas aí vai querendo não aceitar, mas acaba entrando no meio, né? Por conviver. E aí vai vendo que realmente é diferente. E aí, nossa, em casa tá uma paz. Mas teve um momento de crise? Ah, muitos. E aí, eu nos momentos de crise, eu colocava o pé no chão e orava só. Porque, pô, eu não tô fazendo mal pra ninguém. Tô muito pelo contrário, né? Transmudando pra muita pessoa. Então, tipo, não é a coisa errada fazer. Então eu vou continuar fazendo. Às vezes é errado a pessoa que tá do outro lado julgar o que eu tô fazendo, sem querer entender o que eu tô fazendo. Então eu falo, eu vou continuar. Não, mas tá bom. Você não precisa fazer, mas é o que eu tô acreditando e eu tô fazendo. E aí foi assim, persistindo. Top. A minha mudou também, mudou muito. Acredito muito que o exemplo, ele move as pessoas, pelo exemplo. E eu estar treinando, eu vou pra academia, treino, volto pra casa. Chego em casa, meus pais estão acordando para ir trabalhar. Ninguém viu nada do que eu fiz. Agora a gente tá gravando, tá lá no YouTube. Então no domingo, eles param para assistir o treino que eu fiz durante a semana. Então aquele momento que eles não Vocês me assistem viram... juntos? Não, eu assisti acho que uns 2 episódios com meu pai. Meu pai eu já vi assistindo com a minha mãe um episódio, foi bem legal. Mas eles assistem sozinhos, mas eles assistem que eu sei, porque eles vêm comentar depois. Então eu percebi que eles viram aquele momento em que eles nunca vêm, sabe? Tipo, aquele momento que eu tô lá fora treinando sozinho na rua, no frio de 10 graus, eles não vêm. Mas agora eles viram. E o que aconteceu? Meu pai tá treinando. Pô, eu vi lá que Da você postou, hora. cara, que vocês foram caminhar, né? Esses dias eu vi, que legal. Então meu pai tá treinando. Assim, eu fiz um vídeo há muito tempo atrás, muito tempo, né? 1 ano atrás, sei lá. Quando eu abri o armário de casa, eu fiquei indignado. Tinham 9 potes de Nutella e 8 estavam abertos. Pela metade, assim. Tan, tan, tan. Então, assim, Caraca.
9 potes de Nutella. Eu filmei contando. Tô filmando e contando. 3, 4. Porque o hábito da minha família de comer... Mas se você perguntar lá dentro de casa, não, a gente come bem, a gente tem o costume de comer bem aqui em casa. A gente sempre fica comendo arroz, feijão, comida clara. Cara, é só besteira. E hoje, se você chegar lá, eu reservei o meu cantinho, mas cada mês que passa o meu cantinho tá aumentando. Por quê? Minha mãe agora chega e compra barrinha pra mim. Aí ela não compra só pra mim, ela come também, entende? Então, todo esse processo sendo visto por eles... moveu de alguma forma, sabe? E aí, cara, quando eu penso nisso, me arrepia, porque eu falo, caraca, eu tô conseguindo trazer isso para as pessoas que mais importam na minha vida, sabe? Porque uma coisa é você convencer um amigo lá, outra coisa é você convencer quem tá dentro da sua casa, seu pai e sua mãe, sabe? Isso é muito louco. Então, isso foi legal. Não importa a colheita, né? Importa semear. E ó, que negócio doido de semear. Eu falo aqui já, hein? Um cara ontem me falou. Você falou, na hora que você falou, tava louco pra falar, né? Agora você tocou no assunto de novo, vou falar. Manda. Que vai descarregar. Não és novo. A todos que eu te enviar, irás. E tudo que eu te disser, dirás. E aí, a gente tenta, tipo, ficar com medo, né? Mas o que ele vai fazer e tal? O que a outra pessoa vai achar? E aí, o cara te diz, estou contigo pra te defender. Diz o Senhor. E uma semente pode produzir 30, 60, 100 frutos. É louco, né? Aí, mas a maior transformação que eu vivi foi, tipo assim, chegava no final de semana, minha mãe escutando Gustavo Lima na TV, Altão, sabe? Essas paradas. Chegava da semana, sei lá, qualquer horário, assistindo qualquer coisa. Hoje em dia, eu chego no final de semana, tô ouvindo pregação. E do nada, eu digo, oxe, olha isso aqui que você viu, que legal. Nossa. Você sabe que você tem um dedinho nisso, então, nossa, é muito gratificante. Dá uma paz. É muito gratificante. Pô, meus pais casaram, velho. Do nada. Meu pai não vai à igreja. Eles foram atrás de casar, fizeram tudo certinho, não sei o quê. Eu fiquei... Nossa. Top demais. Uma paz. Tá no caminho. E engraçado também, eu lembro que às vezes tem um paciente, né? Que você fala assim, ele reclama, mas lá em casa ninguém me ajuda, né? E acho que quando ele estava contando, eu lembrei de você contando de alguns casos de paciente. Fala um pouco disso que eu acho que vale a pena. Eu sempre falo que o meu paciente é aquela pessoa que está na minha frente. Não é a família dela. Mas eu tenho que enxergar ele num todo. Né? Então a gente precisa conversar, criar estratégia para que ele não dependa da ajuda das pessoas de casa. Né? Claro que se você tem as pessoas ajudando, fica mais fácil o processo. Mas o paciente que está ali na frente, é ele que tem o objetivo. Sim. Não é o pessoal de casa. Então eu preciso trazer esse paciente para essa realidade. Que ele não pode ficar na dependência dos outros ajudarem a ele alcançar aquele objetivo que ele quer. Verdade. É verdade, é verdade. Isso é doideira, cara. O ambiente sempre vence. Sim. Então, a longo prazo, sempre vence. Então, você precisa dar um jeito. Precisa se virar. E esse processo de dentro de casa é muito louco. É muito louco. Eu falo que o paciente ele precisa influenciar as pessoas ao redor dele. E não ele ser influenciado pelas pessoas. Sim, verdade. Né? Então, a ambiência, ela vai vencer, né? Então, por isso a importância da gente estar em volta de pessoas que têm o mesmo objetivo. Exatamente, exatamente. Eu ficava pensando nisso, né? Eu ficava, nossa, parece que chega em casa, eu tô com uma guerra mental aqui. Pô, acabei de chegar da Michelle e tem 3 bolos em cima da mesa, assim, segunda-feira, 2h da tarde. Eu falo, meu Deus, o que eu faço? Parece que é de propósito. Parece que, juro, eu até falei pro Felipe, falei, cara, entrei na dieta, eu falei pros meus pais, tô indo lá pra nutricionista, agora que eu vou começar a dieta e tal. Eu cheguei de tarde, oi filho, vamos lá comer um japonês? Oi filho, vamos lá, não sei o quê. Falei, pronto, é de propósito, eles estão me desafiando.
entendeu? Pegadinha onde tá a câmera. Entendeu? É o Marco de novo. Então, estão filmando pra mandar pra Michelle, não é possível. Então, assim, é muito louco. E aí eu começava a pensar o seguinte, eu vou fora de casa, frequentar ambientes que me abasteçam disso pra eu chegar lá e jorrar energia. Se é guerra, vamos brigar com essa energia aí. Então, isso me ajudou também, meio que indiretamente, a selecionar meus ambientes fora de casa. Eu, de um ano atrás, você não ia querer falar muito comigo, não. Eu acho que não. Porque eu mudei muito, o Lipe sabe disso, né? Eu frequentava ambientes chatos, assim, de pessoas que não queriam nada com nada. Não agrega. Nada. E nesse processo, além da família, o Lipe eu sei que começou a correr e já arrastou um amigo dele para correr também. De fora, vocês conseguiram arrastar outras pessoas? Cara, é essa bizarro. energia aí? É bizarro. Quer falar? Eu posso falar rapidinho. Vai lá. Anteontem, um amigo meu da época que era só festa, balada, bebida e mulher, ele anteontem me mandando mensagem, comecei a correr, postando stories, tudo, vamos marcar um treino junto e tal, tô vendo a série e você tá me incentivando. Nossa, eu arrepiei quando eu vi isso, cara. Sabe quando eu tenho pra mim, isso é uma teoria minha, tá? Não tá escrito em nenhum lugar, como várias. Eu tenho pra mim assim, que quando a gente arrepia, a gente subiu no nível espiritual. Nesse sentido. De eu compartilhei algo, a pessoa me mandou uma mensagem, ou me falou e, poxa, chegou nela. A energia chegou nela. Sim, foi essa sensação. Que louco. doideira. E você, Pedrinho? Ah, tenho. E o que eu acho legal é porque são pessoas mais velhas e que eu não tenho muito contato. E me acompanham sem eu nem saber, sabe? Me vê na rua, às vezes fala assim... Ontem, um vizinho lá do bairro, vi ele magrão, velho. Eu falei, pô, Lucas, e aí? Que da hora, velho, você emagreceu, hein? Ele falou, cara, você viu vocês treinando lá e tal, parei com açúcar também, você viu seus vídeos, não sei o quê. Depois que minha filha nasceu, comecei a ver seus Instagram lá, seus stories, eu comecei a correr também. Eu falei, caraca, eu nem imaginava, velho, que você nunca mandou mensagem e tal. Ah, tinha vergonha, não sei o que e tal. E, meu, direto, mano, recebo mensagem, fico mó feliz, mano. Legal, É né? muito louco. Legal. Muito louco. A sensação... Mas acho que o mais legal é de ser pessoa que a gente não espera. É. E acho que esse foi uma das coisas que a Michelle falou, né? Que quando a gente tava com a ideia e começou a gravar e ela falou assim, agora sim, né? Outras pessoas vão ter acesso ao tipo de treino, à mentalidade que você já faz com seus atletas. Então, a internet ela tem esse algoritmo, né? Esse exponencial de... Você não sabe até onde vai chegar e quem você pode ajudar 1%. Sim. Então, eu acho que todo mundo deve ser mais intencional na internet. Eu lembro quando eu pedi pro meu pai fazer... Michelle falou 1000 vezes para eu fazer... YouTube, para fazer Facebook, eu era, pra quê? Isso aí não vira nada. Bota um vídeo dele agora antigo aqui dele, né? Nossa. E aí fui lá e lembro que os primeiros, nossa, suava, gravava 10, 20 vezes a mesma coisa. Igualzinho. Olha o homem aí, ó. Bebezinho. Igualzinho. Tá tremendo essa câmera, hein? Rapaz. Esse é o iPhone 14? Esse é o iPhone 8 de botão Certeza dele que aí, era ó. 3. Até que Ô, pixel. Tinha até uma intro. Fala, Marajá! Que bom que você veio. Que bom que você veio! Já vi isso aí, não? Esse não. Isso Olha aí só, tem né? quanto? Tem uns 80 mil visualizações esse vídeo aí. Tem bastante. Mas Ai, assim, meu Deus, que sensacional. quando ela falou pra eu começar com isso, e aí hoje eu entendo. Eu falei pro meu pai uma vez, né? Falei, mas você tem que entrar na rede social, pai. Porque você vai levar coisas boas. Se a gente que se julga pessoas boas
não compartilhar, vai ficar uma porcaria, todo mundo vai acessar uma porcaria, né? Então, a gente tem que consumir, tudo bem, a internet, a rede social, mas a gente tem que produzir lá dentro. Sim. E que seja um vídeo curto, que seja uma foto, que você ainda não tenha traquejo de falar com a câmera, mas você escreve, né? Coloca uma imagem, escreve alguma coisa importante, você tem que produzir. Enquanto você não produz, você é aleatório. A partir do momento que você produz, você é intencional. E aí, de verdade, as pessoas também vão te conhecer. Só que algumas pessoas, quando te conhecem, elas começam a rir de você, a tirar sarro. E se você não está bem resolvido com quem você se sente ofendido. Esse é o problema. Você se sente ofendido, não eles te ofenderam. Porque Jesus não pedia nem perdão. Porque ele não precisava, ele não se sentia ofendido. Esse é o nível que a gente tem que buscar. Pode todo mundo falar, dar risada, mas você sabe quem você é e você já teve o aceite de Deus. Então segue o seu propósito e faz as suas coisas. E o que a gente faz hoje é isso. Levar conhecimento, levar experiência, levar a palavra para as pessoas. Ajudar as pessoas, né? A gente treina a gente, orienta pessoas e forma atleta. Quando eu falo forma atleta, é a mentalidade, é o estilo de vida de um atleta, não uma medalha. Duas coisas. Manda. Aprendi que a palavra de Deus, quando ela desce, ela vai até achar um solo fértil e lá nasce um fruto. Então, tipo, não tem perdido. Não volta. E... um cara comentou esses dias comigo, olha que negócio bizarro. Que quando a gente se doa, gera uma substância no nosso corpo. Eu não me lembro qual que é. Mas é tipo, gera prazer. Você fica tipo em êxtase, assim, sabe? Você fica... E aí, ele falou assim que Jesus, quando foi crucificado, não tava sentindo dor porque ele tava se doando. Noradrenalina. Mano, aí eu fiquei pensando nisso daí, eu falei, caraca, mano, que loucura, velho. Mano, muito louco, mano, muito louco. E aí, se você for parar pra pensar, é verdade. Sim. Tipo assim, se você faz um ato de caridade, um grotesco, né? Se você vai lá, doa uma roupa, doa alguma coisa, você fica bem, mano. É instantâneo, né? Você fica bem pra caraca. Porque a gente não consegue entender direito, mas a real é que o cérebro ele é burro. Eu aprendi com você isso daí. O cérebro ele é burro. Então, a sua intenção, a sua mente é que consegue enganar ele. Então, a intenção de Jesus, nesse caso, era se doar para as pessoas. E isso era tão forte e tão sensível ao corpo que ele estava fazendo aquilo, que ele estava se entregando, que as células do cérebro, que são neurônios, elas têm neurotransmissores para se conversar. E aí é tipo, eu tenho um vizinho legal e um vizinho fofoqueiro. Então, o vizinho legal são os neurotransmissores que vão me colocar para cima. Entendi. O vizinho fofoqueiro são os neurotransmissores que vão se conversar e me colocar para baixo. E aí, quando eu abraço, eu libero ocitocina. Então, a gente se conversa e eu me sinto uma pessoa mais amável. Aí, quando eu tenho essa sensação de prazer que eu estou doando, noradrenalina. Então, me dá essa sensação de satisfação. A dopamina, ela me deixa desejar mais do que gostar do que realmente eu vou fazer. Mas é o cara mais inteligente. Inteligência é tomada de decisão. Então ele sabia que horas que ele tinha que fazer as coisas. Era o cara mais sábio, porque ele tinha todas as experiências, é o começo, o meio e o fim. Então, e ele sabia lidar com a carne, o espírito e a mente. Sim. Completaço, né, mano? Então não estava doendo nada. Sentiu nada, velho. Não estava doendo nada. E quando ele sentiu, ele foi, chorou e falou: se é essa a sua vontade, que seja feita. Da hora. Da hora demais. Nossa. Da hora demais, da hora demais. Que bom que você veio. Olha pro seu colega de lado, do lado, e fala: que bom Que você bom veio." que você veio, que bom que você Muito veio. bom. Que bom que você veio. Isso É aí. isso. Ferramos?
Acredito que sim. Domingo a gente encerra. Domingo. Encerra com uma tricompensa. Você vai lá entregar para alguém que precisa ver isso. Não é mais sobre você, é sobre o outro. Fechou. Bora bater bebê. Valeu, mister. É nóis. Valeu, Mi. Ó, tamo junto, tamo junto. tamo junto. Fechadas não é pode. Meninas vão ao show. Já da tarde.